Bom, eu acho que o ponto fundamental é que existe sim um papel para a política tributária na política de desestímulo de consumo de determinados produtos que têm efeitos negativos sobre a saúde. Esse é um ponto importante que foi colocado, mas deve ser considerado que não é o único instrumento e eu acho que isso foi colocado também de forma clara na comissão. É preciso encontrar o balanço adequado entre os vários instrumentos para alcançar o objetivo que é de melhorar a qualidade da saúde da população. Em particular, eu coloquei na reunião de hoje que a PEC 45, que está sendo discutida na Câmara dos Deputados nesse momento, por um lado, cria um imposto seletivo sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, que vai exatamente no sentido do que se pretende fazer nessa discussão da comissão, e, por outro lado, elimina vários benefícios fiscais que existem hoje, que vão exatamente no sentido oposto ao que está sendo discutido na comissão. Acho que esse é o ponto importante a ser considerado nesse debate. Essa audiência pública é muito relevante porque a gente está num momento de rediscussão do sistema tributário nacional e o que a PEC propõe é a criação de um imposto seletivo que seria incidente sobre bens, serviços e direitos, mas sem especificar exatamente qual seria o critério dessa seletividade. E a realidade que a gente tem hoje no Brasil é uma tributação bem pouco adequada de bens que fazem muito mal à saúde, como exemplo, bebidas açucaradas e agrotóxicos. A substituição do IPI e dos tributos sobre o consumo por um único imposto, com uma alíquota uniforme e uma potencial criação de um imposto seletivo, coloca inclusive em risco a tributação desses bens, tal como a gente tem hoje em dia. Então esse tema ele precisa ser muito discutido, porque a tributação seletiva e mais gravosa desses bens, ela é absolutamente essencial para que a gente consiga calibrar o consumo desses bens na sociedade. Realizando uma audiência pública aqui na CLP, na Comissão de Legislação Participativa, sobre o reflexo da reforma tributária, questão dos tributos e a questão da saúde no nosso país. Lógico que a questão tributária, às vezes, tem um aspecto positivo em relação à melhoria da qualidade de vida da população. No caso, por exemplo, do cigarro, né? Ao aumentar e taxar mais os impostos em relação ao cigarro, ao tabaco, isso possibilitou diminuir o consumo de cigarro no nosso país. Isso contribui para melhorar a saúde pública no nosso país. Então, da mesma forma, as bebidas açucaradas, os refrigerantes. Portanto, parabenizar pela realização da audiência pública aqui na Comissão de Legislação Participativa, o plenário lotado, cheio. Isso demonstra o interesse da população brasileira, da população em geral, na discussão sobre tributo e saúde. Portanto, sejam bem-vindos aqui na Comissão de Legislação Participativa. Esse debate sobre promoção da saúde, o que a gente tem chamado de tributo saudável no âmbito da PEC, da reforma tributária, ele é fundamental, porque a gente tem que criar parâmetros para, um lado, lidar com a regressividade da tributação no Brasil, ou seja, uma reforma fundamental que é esperada há muito tempo, mas a gente tem que ter o cuidado porque, obviamente, tendo em vista o padrão da tributação no Brasil, as pressões vão vir de todas as partes, a gente precisa ter espaços para trazer as evidências do que isso significa de impacto na saúde e, obviamente, o ideal de sociedade seria em que o preço final de um produto, ele incorpore as suas externalidades, né? De forma que as coisas que se fazem mal, seja a saúde das pessoas ou o meio ambiente, elas têm uma tributação diferenciada do que as coisas que são boas para a gente e seria uma forma de você regular o mercado muito mais eficiente. Pessoal, tivemos uma audiência pública fantástica, com a participação de dezenas de entidades articuladas pela ACT, muita gente que participou também via internet, aqui discutindo a centralizar o debate, como pensar uma tributação, os impostos no sentido de promover a saúde. Eu defendo que a gente pode trabalhar isso de duas formas. Primeiro, você poder aumentar impostos de alguns produtos que, ao aumentar o imposto, vai reduzir o seu consumo. Um exemplo disso é o tabaco. Mas eu tenho experiência nisso, quando era ministro em 2011, aumentamos impostos, estabelecemos um preço mínimo, isso contribuiu para a redução do uso do tabaco no país. Outros, aumentar imposto para que seja uma tributação justa e recupere para o Estado brasileiro os recursos desses impostos. Um exemplo disso são os agrotóxicos. É um absurdo o agrotóxico ser subsidiado pelo Estado brasileiro, tem isenção de imposto, tem
fundamental que tenha imposto, uma tributação correta, justa sobre isso, e o recurso adquirido disso seja investido na saúde, na promoção, na prevenção e no cuidado das pessoas.